Olá, colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber uma querida amiga já de muitos anos, uma oficiala extremamente dinâmica e muito conhecida pelos oficiais de justiça de todo o Brasil. Estou falando de Vanessa Demarque, que é youtuber, mestre em Direito, oficial de justiça do TRF da terceira região. Enfim, uma pessoa extremamente dinâmica e com uma bagagem enorme para agregar para a nossa audiência. Vanessa, muito obrigado pela sua participação no nosso Unicast. Nossa, eu que agradeço, Gerardo. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, conversando com oficiais de justiça do Brasil. Enfim, é um prazer, agradeço demais você e a Unioficiais pelo convite. Ah, coisa boa. Vanessa, antes da gente entrar aí nos seus vários projetos e trabalhos em prol dos oficiais de justiça, eu queria conhecer, assim, na nossa audiência, conhecer um pouquinho mais de você. Assim, por que você escolheu a carreira de oficial de justiça? O que te atraiu? Se foi durante a faculdade? Se você já conhecia outros oficiais de justiça? Enfim, né? A gente hoje tem um privilégio de lhe ter como colega, mas como é que começou essa história aí? O que levou a Vanessa a ser oficial de justiça? Na verdade, Gerardo, o que me levou a ser oficial de justiça foi o amor. Mas não foi o amor pela profissão, não. Foi o amor por uma pessoa e a vontade de casar. Porque eu venho, na verdade, de uma cidade pequena do interior de São Paulo, chamada Tupã. E o meu namorado, lá da época, ele era de São Paulo, capital. E eu já muito interessada, já querendo casar, né? Eu precisava dar um jeito de vir para São Paulo, capital, né? Que é onde eu moro hoje. E na época saíam concursos para oficiais de justiça por cidades. Então, por exemplo, os concursos eram para São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, era por cidades. E aí, então, eu resolvi escolher uma cidade que tivesse tendo concurso para oficial de justiça e eu vi que estava tendo em São Bernardo do Campo, que englobava aí o Tribunal de Justiça de São Paulo. E daí eu falei para o meu marido, que é meu marido hoje, né? Na época era namorado, eu falei para ele: olha, tem um concurso para oficial de justiça em São Bernardo do Campo. Aí ele falou: puxa, dá certo. Ele falou: São Bernardo é perto de São Paulo, capital, então dá certo, pode fazer. E aí eu me empenhei bastante, estudei, passei no concurso, tomei posse em São Bernardo do Campo, a gente casou, né? Então deu tudo certo. E só depois, né, você me apresentou como sendo oficial de justiça no TRF3. Então eu fiquei por 10 anos na Justiça Estadual, no TJSP, atuando na comarca de São Bernardo do Campo, e só depois eu ingressei no TRF3, que aí eu já tinha meus filhos, e eu achava que era uma profissão legal para criar os filhos, né? Apesar que algumas pessoas dizem esse horário livre é meio balela, né? Porque, por exemplo, eu tenho mandado judicial agora que eu sou obrigada a cumprir das 10 horas da noite às 5 da manhã. É um horário que eu não queria fazer, né? O horário, então quer dizer, o horário não é tão livre assim. Mas na medida do possível, é uma profissão boa, eu acho, que para criar os filhos. Então, tanto que eu acabei prestando um outro concurso para oficial de justiça no TRF3. Então, aí depois eu ingressei no TRF3. Foi assim. Que coisa boa, né? E a gente ganhou muito, né? Assim, você foi pro lado do amor, né? E depois acho que teve o amor pela profissão e hoje os oficiais de justiça aprendem tanto com você no dia a dia e muitos se inspiram, inclusive, para entrar na carreira, né? Você tem um canal do YouTube que é um sucesso absoluto, né? Todo mundo adora o seu canal. E eu queria te perguntar assim, como é que você identificou essa demanda por um canal específico para oficiais de justiça? O primeiro canal que despontou assim com um grande número, com milhares de seguidores, e a que você atribui o sucesso, né, desse projeto? Só para oficiais de justiça. Eu imaginava, na verdade,
criar um canal no YouTube que pudesse ajudar a população a entender mais sobre o trabalho do oficial de justiça. Então, assim, a minha ideia inicial, tanto que se você pegar os primeiros vídeos do canal Papo de Oficial do YouTube, eu explicava a diferença de uma citação, entre uma citação e uma intimação. Eu dizia o que era uma penhora de bens, se na penhora de bens o bem já era removido de cara ou não, porque, assim, eram dores que eu reparava na população, que a população tinha, e entender melhor isso tudo. Então, eu comecei criando conteúdo mais para a população, entender melhor como funcionava o trabalho do oficial de justiça. E acabou que isso caiu no gosto dos oficiais de justiça. Os oficiais começaram a gostar e se identificar. E começaram a me pedir para fazer vídeos específicos para os oficiais. E foi aí, então, que eu comecei a criar vídeos com conteúdo mais aprofundado, voltado mesmo a oficiais de justiça. Então, se você pega o canal Papo de Oficial hoje, você vai ver que tem conteúdo bem direcionado para a população, mas tem conteúdo também muito direcionado a oficiais de justiça. E tem até conteúdo direcionado a advogados, quando começou alguns advogados me pedirem para falar melhor sobre o trabalho. Por exemplo, teve advogado que me pediu para falar onde que os oficiais se baseavam para fazer uma avaliação de bens. E assim eu fui fazendo vídeos conforme as demandas surgiam. E depois só que surgiu o Instagram, que é o local em que eu falo mais direcionado para os oficiais de justiça mesmo. É um canal de utilidade pública, na verdade, né? Assim, porque atende a vários segmentos, né, do sistema de justiça do país. Então, você leva esse conhecimento sempre de maneira super didática. E eu queria ouvir de você, assim, a impressão que você tem. Os seus vídeos, eles têm levado para os oficiais de justiça uma capacitação, assim, tem dado uma uniformidade, assim, na atuação em todo o Brasil, porque a gente sempre via oficiais de justiça muito isolados, cada tribunal tem as suas particularidades, então há diferença de procedimentos, mas quando você tem um canal que congrega milhares de pessoas ali assistindo e aprendendo ali da forma como você vai conduzindo, a gente tem a impressão de que os oficiais vão se aproximando em termos de procedimento. É essa a visão que você tem também? Olha, Gerardo, eu acho que assim seria muita pretensão da minha parte dizer que o canal Papo de Oficial ele serviu para uniformizar, né? Porque a gente percebe que nem o CNJ consegue fazer isso, né? Tem conseguido fazer isso apesar de inúmeras tentativas, né? A gente viu aí a tentativa do CNJ de colocar o sistema PJE em todo o país, né? Isso não foi possível, tanto que ele teve que aí criar outras alternativas, né? A gente continua com vários sistemas. Então, eu acho que seria muita pretensão da minha parte dizer que o canal Papo de Oficial trouxe uma uniformização. Eu acho que ele trouxe uma união, né? Eu acho que é mais por aí. Eu acho que trouxe uma união e um canal para que possibilita os oficiais trocarem ideias. Eu acho isso muito bom, porque, conforme você mesmo disse, os tribunais eles têm formas muito diferentes de trabalho. Isso se reflete diretamente no dia a dia dos oficiais de justiça. Né? A gente percebe que tem oficiais aí que fazem leilão, que fazem pesquisas patrimoniais, enquanto outros não fazem. A gente percebe que tem oficiais que têm uma estrutura de auxílio, de proteção até de agentes para aquelas diligências que são mais complicadas. Outros tribunais, os oficiais não têm isso. Né? Eu acho que talvez na parte das citações e intimações eletrônicas, principalmente realizadas por aplicativos de mensagem, talvez isso tenha acontecido um pouco, porque é um assunto que eu falo muito, foi inclusive a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, é um tema que eu me aprofundo muito, então talvez nisso tenha ajudado a uniformizar um pouco a forma com que os oficiais fazem comunicações de atos
por aplicativos de mensagem. Mas, no demais, eu acho que, em termos de uniformização, a gente ainda está um pouquinho distante, né? É a maior vontade do CNJ que aconteça essa uniformização da justiça, porque seria muito bom para todo mundo, principalmente para o jurisdicionado, para a população. É excelente. Eu não tenho dúvida que você está contribuindo muito, né, nesse caminhar, né, porque não é algo da noite para o dia para conseguir fazer todas essas transformações. E você, assim, falou, né, que você fez o mestrado sobre a questão das comunicações eletrônicas, e essa é uma das novidades. Eu sei que você é uma das grandes autoridades do país em termos de inovação do Poder Judiciário. E eu queria ouvir de você, assim, você que já tem essa experiência tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, o que mudou no nosso cargo desde que você entrou lá atrás no TJSP até hoje? Assim, o que você viu de transformações na sua rotina de trabalho? Gerardo, nossa, mudou demais, né? Assim, meu Deus, para você ter uma ideia, quando eu entrei lá na Justiça Estadual, no iniciozinho, né? Era praticamente início dos anos 2000, eu trabalhava, os processos eram todos em papel, oficiais de justiça saíam, às vezes, com grandes volumes de papel, né? Com uma petição inicial gigante. Eu usava um guia chamado Omapografe, né? Eu acho que os oficiais que já entraram, já tomaram posse já na Justiça 4.0, nem imaginam o que seja isso, mas era um guia de papel, né? Como eu falei, eu vim de uma cidade pequena do interior, caí numa grande cidade e tinha que dar conta de cumprir mandados numa cidade toda usando guia de papel, manuseando todos os mandados com grandes volumes em papel. E eu lembro que até o meu marido me deu de presente quando surgiu o primeiro GPS, mas era uma coisa muito precária, né? Ele não é igual o Waze hoje, que tira a gente do trânsito e tal. Então mudou muita coisa o judiciário, e eu percebo como as reclamações dos oficiais de justiça elas vão mudando ao longo do tempo. Eu lembro que na época eu via colegas reclamando quando a administração exigiu que a gente fizesse certidão no computador. Ele dizia: ué, mas eles vão me dar computador? Porque eu não tenho, eu quero fazer na máquina de escrever. E hoje a gente vê oficiais de justiça reclamando que a administração não dá celular para eles cumprirem comunicações eletrônicas. Ele diz: eu não vou usar o meu pessoal, enfim. Então a gente percebe que as coisas mudaram muito, evoluíram muito de lá para cá, mas guardadas as proporções, as reclamações dos oficiais continuam mais ou menos as mesmas. É verdade, assim, muitas mudanças. Na época eu tinha um colega que gostava ele tinha um carimbinho, né, aí ele só batia o carimbo, assim, no verso do mandado, ia lá e quando era uma certidão mais simples, assim, e aí o tribunal reclamou na época, ele acabou passando a usar ali, em todos os casos, o Word, né, mas ainda era feito de maneira muito rudimentar, né, era basicamente o que a máquina de escrever fazia, né. Hoje a gente já está com vários sistemas, várias formas para pesquisar. Enfim, né, são as transformações, né, ainda bem que estamos inseridos dentro desse contexto, né, porque o processo tecnológico, ele é inexorável. E você vem estudando muito, né, tudo isso, assim, não só com os oficiais de justiça, o que você viu nos últimos anos de inovações do Poder Judiciário que você considera relevantes? Olha, eu acho que o que a gente pode considerar o marco de tudo, o que mudou tudo no Poder Judiciário, foi a digitalização dos processos, né? Então, assim, eu vejo como um ano de extrema importância o ano de 2006, que é quando surge a lei do processo judicial eletrônico, né? Então, isso realmente foi um marco. Não teria como falar em processo do jeito que a gente vê hoje, em Justiça 4.0, com processos em papel. Então, a digitalização dos processos foi o marco inicial de tudo.
E a gente percebe que essa inovação, ela vinha a passos lentos. E a gente vê um verdadeiro boom mesmo na pandemia, né? Quando o CNJ ele foi capitaneado pelo ministro Luiz Fux, que colocou muito de tecnologia, né? A gente viu a Justiça 4.0 realmente dar um salto gigantesco de lá para cá. E aí a gente vê aqui hoje, né, a plataforma digital do Poder Judiciário, o domicílio judicial eletrônico, que vai ter tá sendo implementado em maior grau de agora em diante, que vai impactar demais no trabalho dos oficiais de justiça. O balcão virtual, né, ajudou demais a população. As audiências remotas, né, assim, foi maravilhoso para réus, para testemunhas, né? Testemunhas reclamavam demais de ter que se deslocar até a justiça. Então, a possibilidade de realizar audiências remotas foi fenomenal, né? Então, muita coisa mudou de lá para cá e cada vez mais a gente vê a inteligência artificial no Poder Judiciário, né? Esses sistemas todos que eu falo muito nas minhas palestras, né? Todos esses sistemas de inteligência artificial. Eu fiz um vídeo recente sobre o Saref, né? Que é algo que pode impactar muito no trabalho dos oficiais de justiça, o Sniper, o Atos, o Victor do STF, enfim, muita coisa em termos de inovação. E é muito importante que os oficiais estejam de mente aberta para isso, né? Porque eu até assisti uma palestra muito interessante que dizia que as pessoas elas não vão perder os empregos para a inteligência artificial, mas sim para aquelas pessoas que estiverem dispostas a usar a inteligência artificial. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito aberto a tudo isso e muito atento, e isso está muito presente no Poder Judiciário. É verdade. Onde é que você fez o mestrado, Vanessa? A linha de pesquisa foi essa, né, das comunicações eletrônicas? Como é que era o tema da sua dissertação? Então, Gerardo, eu fiz, na verdade, assim, eu comecei a fazer o meu mestrado durante a pandemia, em 2020, ele começou de forma remota e eu terminei em 2022 de forma presencial. E eu tive o cuidado de pesquisar uma instituição que tivesse assim os melhores professores na área de direito e tecnologia. E eu encontrei isso no IDP. Então eu fiz o meu mestrado no IDP. O mestrado, na verdade, ele é um mestrado um pouco mais amplo, né? Mas a linha de pesquisa é direito e tecnologia. E a minha dissertação de mestrado, ela foi sobre os requisitos de validade das citações e das intimações realizadas por aplicativos de mensagens, né? Então, acabou que foi um tema que eu estudei bem a fundo e me despertou um interesse por outros temas ligados a essa parte de direito e tecnologia. Então, no mestrado eu estudei muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, sobre o controle das plataformas digitais, né? Porque, na verdade, o IDP ele tinha mesmo os professores de referência na área. Não, excelente, né? Assim, ó, dá para ver que você aprofundou bastante, assim, até nas palestras que você dá também, são muitas informações detalhadas, e isso são, assim, é fundamental para que os oficiais pratiquem os seus atos hoje com toda a segurança, né? Porque, claro, com todas essas transformações, isso vai gerando insegurança, então, ter um norte, né, por onde é que a gente pode caminhar, claro que um juiz ou outro pode ter um entendimento diferente, mas a gente mantém uma coerência, assim, não, tem uma linha aqui a ser seguida, isso é bem, bem importante. Para Vanessa, assim, você lá no Papo de Oficial, vejo que você sempre interage muito, assim, o pessoal manda perguntas e você sempre atenta e busca responder de maneira fundamentada. Quais são as principais perguntas que o pessoal leva para você, assim, tanto dos oficiais de justiça quanto pessoas curiosas sobre o nosso cargo? Nossa, tem de tudo. Aparece de
tudo. Perguntas, eu acho que muitas relacionadas à prática do nosso trabalho, né? Muita coisa. Então, tem perguntas de pessoas que querem ser oficial de justiça e querem saber mais sobre o dia a dia do trabalho, muita gente. Tem pessoas que me perguntam mais especificamente sobre os concursos, se está precisando de oficial, se vai sair concurso, se não vai. Esse é um tipo de pergunta que eu acabo não tendo muito como responder, né? Eu não sou a pessoa mais indicada a falar sobre isso, porque eu não sou uma especialista em concurso público. Então, assim, eu não acompanho os concursos que vão ser publicados, o que vai sair, o que não vai. Eu até acabo indicando outros perfis que falam mais sobre isso. Então, quando a pessoa quer saber especificamente sobre concursos que vão sair, né, isso eu acabo não conseguindo ajudar muito. Mas eu acabo ajudando bastante falando da prática do trabalho, falando da legislação que a gente utiliza no trabalho, isso as pessoas perguntam bastante também. E oficiais de justiça também me perguntam das dúvidas que eles têm no trabalho. Então, eles me perguntam coisas sobre avaliação, me perguntam coisas sobre penhora de bens, sobre arresto, busca e apreensão, sobre o horário do nosso trabalho, sobre os plantões, pessoas que querem prestar, que se interessam pela carreira de oficial de justiça, querem saber muito sobre os plantões, né? E isso varia muito de tribunal para tribunal, a gente sabe, né? Então, tem coisa que eu consigo ajudar bastante, tem coisa que nem tanto. Mas eu acho que, ultimamente, o que tem sido assim recorde de perguntas, principalmente vindas de oficiais de justiça, é realmente com relação às citações e às intimações eletrônicas, que tem sido muito importante, Gerardo, porque a gente percebe que uma jurisprudência começa a ser formada sobre isso agora, né? A gente percebe que aquelas certidões feitas pelos oficiais de justiça começam a chegar agora no STJ. Então, a gente está numa fase muito importante de formação de jurisprudência em relação às citações realizadas por aplicativos de mensagem. Bem legal. Isso aí assim, é importante porque vai mudando muito, né? Então, assim, com o dinamismo que você tem com o canal, você vai sempre orientando, né? Saiu uma decisão nova, né? Agora é assim, agora mudou esse requisito aqui, pode ser, né? Deu uma flexibilizada, então isso é bem importante para o dia a dia dos oficiais. E falando nos vídeos, eu recentemente vi um vídeo, aliás, eu sempre acompanho os seus vídeos, e vi um muito interessante, falando dos recados que os oficiais de justiça deixam, né? Então, o oficial de justiça diligenciou, não encontrou a pessoa, e aí deixou um recado. Fala um pouquinho pra gente aí, né, assim, desse vídeo, né, de tudo que você mostrou ali, para os oficiais de justiça atuarem até com mais segurança no dia a dia. Uhum. Na verdade, o recado, ele é presente no dia a dia do trabalho do oficial de justiça, né? Eu acho que, pelo que eu pude perceber, até pelas enquetes que eu fiz, eu costumo fazer muitas enquetes, porque é muito importante para mim saber como os oficiais de justiça trabalham em todo o país, né? Porque isso enriquece os vídeos. Então, saber como os oficiais trabalham, saber a realidade de cada um nos 4 cantos do país, enriquece demais o conteúdo que eu levo para as pessoas. Então, assim, a questão do recado, o vídeo, ele visava também atingir a população. Por quê? Para falar para a população, olha, se você chegou na tua casa, se você chegou na sua empresa e você encontrou um recadinho deixado por um oficial de justiça, retorne esse recado. Liga para aquele número, liga para o oficial. Né? É muito melhor vocês combinarem uma diligência, né? Combinar um horário que é melhor para você. Então, esse vídeo, ele visou muito isso, Gerardo. Assim, falar com a população. E também, com relação aos oficiais de justiça, que tinham dúvidas de como eles poderiam deixar esse recado, como esse recado deve ser redigido, se eles podiam ou não usar o brasão da justiça
Tinha até oficiais que disse que ouviu dizer que o tribunal proibia a utilização do brasão da justiça, né? Se eles deixavam para a própria pessoa, se eles chegavam numa casa, a casa estava fechada e ele não sabia se a pessoa ainda morava ali ou se a pessoa já tinha mudado. O oficial tinha receio de, se ele deixasse o recado em nome do fulano de tal, talvez o novo morador da casa não retornasse o recado. Então, nesse vídeo a gente fala sobre tudo isso, né? Que o oficial ele pode sim utilizar o brasão da justiça, que ele pode deixar um recado mais informal ou um recado mais formal, que ele pode deixar inclusive um recado ao atual morador da casa, escrevendo mesmo, senhor fulano de tal ou atual morador da casa número tal, porque isso facilita com que as pessoas retornem ao recado do oficial de justiça, né? Então, eu procurei fazer um vídeo assim geral e leve, descontraído, para chamar a atenção mesmo da pessoa que recebeu o recadinho ali, para ela ligar para o oficial de justiça. Foi isso. É excelente, né? Assim, excelente, porque isso agiliza bem o trabalho, né? Senão o oficial de justiça vai ter que diligenciar novamente até encontrar e descobrir que, na verdade, a pessoa já se mudou há bastante tempo. Outro dia eu recebi um mandado, né? E era até na época da pandemia, e era uma ação de interdição. E o juiz pediu para eu filmar a pessoa, né? Que estava ali para ser interditada, uma senhora já idosa. E aí eu filmei, né, e enfim, postei no processo ali com segredo de justiça e tal, para evitar qualquer problema. Mas aí eu me deparei esses dias, né, com o seu vídeo falando, né, se o oficial de justiça pode ou não pode filmar durante a diligência, ainda mais levando em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados. Achei fantástico, interessantíssimo, né? Fala um pouquinho desse vídeo pra gente. Uhum. Então, hoje em dia, a gente percebe que todo mundo tem um celular com câmera, né? Então, você fotografar, você filmar, acabou se tornando algo muito corriqueiro. Então, na verdade, eu fiz 2 vídeos, né? Eu fiz um vídeo dizendo se o réu, a pessoa que recebe lá aquele mandado judicial, pode filmar o oficial de justiça. E fiz um outro vídeo também dizendo se o oficial pode filmar a diligência. Né? Na verdade, eu fiz primeiro o que a pessoa filma o oficial, e aí muitos oficiais começaram a me pedir o vídeo inverso, se o oficial poderia filmar a diligência. Foi então que eu acabei fazendo esse vídeo, e eu disse para os oficiais, né, na verdade isso não só para o oficial de justiça, mas para todo servidor público, que a partir do momento que ele está participando daquele ato, daquela diligência, ele pode sim filmar. Né? Isso é permitido. E, na verdade, a preocupação maior do servidor nem deve ser nesse sentido, se eu posso filmar ou não, porque a partir do momento que ele está participando daquele ato, ele pode filmar. Mas a preocupação maior tem que ser o que ele vai fazer com o conteúdo daquela filmagem, da forma como ele vai armazenar e da forma que ele vai publicizar aquilo, né? Porque aí sim, aí pode trazer problemas para esse profissional. Mais ainda, como você falou, quando a gente considera aí a Lei Geral de Proteção de Dados, o direito à imagem, que é previsto pelo Código Civil, né? Então, assim, tudo isso precisa ser levado em consideração. E é o que eu falo para os oficiais de justiça, o armazenamento é muito importante, né? Você precisa tomar muito cuidado para aquele conteúdo não vazar, porque sim, você pode ser responsabilizado com base na Lei Geral de Proteção de Dados, se aquele vazamento vier a trazer dano para a pessoa. Então, você tem que tomar muito cuidado com o armazenamento e, obviamente, fazer da forma como você fez, né? Tomando todo cuidado com o sigilo, cuidado para que aquele conteúdo não venha a cair na rede social, né? Não venha a se tornar público. É excelente. E Vanessa, você que assim já se aprofundou tanto, né, sobre as inovações do Poder Judiciário e entende
tudo de oficial de justiça, né? Foi da Justiça Estadual, da Justiça Federal. O que você vislumbra para o futuro do cargo de oficial de justiça? Quem seremos nós daqui a alguns anos? Ai, que pergunta difícil. Meu Deus. Sabe que essa pergunta que você está me fazendo aqui, eu já fiz num vídeo que eu entrevistei, na época, o presidente da FenaSUJAF, que na época era o Nemias, né? Eu fiz essa pergunta para ele há anos atrás. E eu vou fazer hoje as palavras dele, que já naquela época ele me dizia: Vanessa, eu vejo um futuro com mais tecnologia e menos oficiais. Eu acho que isso realmente é verdade, né? Eu acho que a gente está realmente vendo isso acontecer, não só entre os oficiais de justiça, mas entre a iniciativa privada, entre os trabalhos em geral, né? A gente realmente pode ver um futuro assim, mas eu acho que tem muito campo para o oficial de justiça atuar, aliando a tecnologia ao seu trabalho. O trabalho presencial do oficial de justiça é de suma importância. Eu costumo postar muita coisa, eu costumo postar minhas diligências no dia a dia, e quem acompanha o meu trabalho vê que eu posto muito do meu trabalho externo, do meu trabalho de rua, porque eu tenho ainda uma enorme quantidade de trabalho para fazer externamente, para fazer na rua. Mas eu também consigo otimizar demais esse trabalho utilizando a tecnologia, né? Então, eu acho que a gente precisa estar atento a isso, a gente não pode fechar a cabeça. Esse realmente é o futuro, é o trabalho dos oficiais juntamente com a tecnologia, tornando esse trabalho melhor para a sociedade, melhor para a população, levando uma justiça realmente de mais qualidade. É o oficial de justiça realmente inserido na justiça 4.0. Eu acho que é isso que eu vejo para o futuro, e o que eu desejo para a gente é que a gente tenha bastante união entre os oficiais de justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Justiça Militar, né? Esses dias me procurou um colega que é oficial de justiça na Justiça Militar e falou: Vanessa, puxa, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho dos colegas da Militar. E eu falei, com todo prazer. Então, eu acho que é isso. O que eu desejo para a gente é que a gente tenha muita união para a gente enfrentar todos os problemas que temos aí pela frente. É verdade, essa união vai ser absolutamente necessária, porque não são poucos desafios que estamos a enfrentar. Vanessa, queria te agradecer demais pela sua participação no Unicast. Você é uma oficiala excepcional, assim, que ensina a todos nós, ensina e inspira. O seu conteúdo é um conteúdo fundamental hoje. Adoro os seus vídeos, você é muito didática, você sempre traz informações relevantes. E acho que hoje é o Brasil todo, né, que está assistindo o seu canal, que recebe de uma forma ou de outra ali os seus vídeos. E eu só tenho que te agradecer. Você faz a nossa carreira muito melhor, você dá uma contribuição muito relevante. Então fica o nosso muito obrigado pela participação aqui e por tudo que você faz pela valorização dos oficiais de justiça. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, Gerardo. Agradeço a todos os nossos colegas oficiais de todo o país. E você conseguiu trazer aqui uma coisa que ninguém sabia, viu, Gerardo? Que eu virei oficial de justiça por amor, amor de coração. É coisa boa, é a melhor forma então, né? E depois virou esse amor também pela profissão, né? Para se aprofundar tanto Com assim. certeza. Isso, que coisa maravilhosa. Obrigado, meu. É isso aí, pessoal. Hoje conversei aqui com Vanessa Demarque, oficial de justiça do TRF da Terceira Região, youtuber e mestre em Direito, uma pessoa que agrega muito para a nossa atividade. Tenho certeza que vocês saem hoje muito mais enriquecidos com todas as informações que a Vanessa trouxe. Muito obrigado a todos. Até o próximo Unicast. Um forte abraço.